Olá, amados irmãos e irmãs, hoje, sexta-feira, da 14ª semana do Tempo Comum. A Igreja nos convida hoje a celebrar a memória de Santa Paulina, Paulina de Jesus, religiosa e virgem. Santa Paulina, ela nasceu na Itália, na região de Trento, e muda então, já jovenzinha, para o Brasil. Ela chamava-se Annabelle Lúcia Wiesenthaler, que nasceu na Itália e vem então para o Brasil, onde aqui se torna religiosa, e a região que chega junto com seus pais, ela passa a ser chamada de Nova Trento. Peçamos ao Senhor, ao Deus da vida, que nos conceda a graça de, a exemplo desta mulher, também doar a nossa vida por amor a Cristo. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas em meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou de que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que dizer, o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa de meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato sobre a memória de Santa Paulina de Jesus. Amabile Lúcia Wiesenthaler nasceu na Itália em 1865 e faleceu no Brasil em 1942. Aos 30 anos, professou os votos religiosos, recebendo o nome de Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Fundou a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Mulher marcada pela oração constante e profunda, ocupava-se das crianças órfãos e de ex-escravos abandonados. A celebração de sua memória nos anima no serviço generoso aos pobres e marginalizados. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje dá continuidade àquilo que ouvíamos no capítulo 10 de São Mateus. Jesus continua a orientar os discípulos para a missão. Eis que vos envio como ovelhas em meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nós precisamos, portanto, ter esta vivência de prudência e simplicidade. Jesus vai dizendo aos seus discípulos como eles devem viver o caminho e quais serão as consequências do seguimento deste caminho. Perseguições, tribulações,
serão levados diante de governadores. Quando forem entregues, não deveis se preocupar com o que haveis de falar, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, dará palavras tão acertadas que ninguém será capaz de resistir. E o segmento ainda imprime desafios profundamente maiores, aonde Jesus vai revelar: seguir o seu nome muitas vezes gerará incompreensões até no âmbito familiar, aonde ele dizia: irmão entregará à morte o próprio irmão, pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais. Isto é de fato absurdo. Mas Jesus vai dizer que no caminho de seguimento entrega a ele, haverão as incompreensões. E ele continua: vós sereis odiados por todos por causa de meu nome. E ele não está aqui desanimando, ele está nos convidando à perseverança, porque quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então que o Senhor nos ajude a trabalhar, a fortalecer em nosso coração o dom da perseverança, o dom do seguimento, o dom do amor, para com todos aqueles que o Senhor nos confiou, mesmo que sejamos marcados pelo sofrimento, pela perseguição, pela dor. Nós precisamos ser perseverantes para encontrarmos a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.